Semana de Arte Moderna de 1922. A década de 1920 na sociedade brasileira foi o apogeu da manifestação da transição entre modos econômicos diferenciados representados pela destruição do escravismo colonial e a consolidação do capitalismo industrial, configurando a divisão entre classes na produção industrial entre a burguesia e o proletariado. Entretanto, a transição ocorreu e se desenvolveu com mudanças institucionais, mas sem alterar a estrutura social nos seus fundamentos básicos de relação de poder e domínio. A primeira identificação do contexto social é o desenvolvimento de uma sociedade industrial atrasada que não possibilitava o predomínio do regime capitalista em convivência com o modo agrário de exportação, dependente do ciclo cafeeiro nas dimensões políticas e do controle estatal econômico. O domínio político se manifestava via oligarquias, a paulista e a mineira, que na direção do governo federal se apropriavam do excedente econômico, constituindo na macroestrutura do poder o pacto oligárquico firmado no Acordo de Ouro Fino em 1914, e conhecido publicamente como a política do café com leite. O contexto social conflituoso fazia parte do universo da intelectualidade, do domínio cultural, de setores da classe média e do proletariado em processo de organização em meio às entidades de classe. No exército surge o tenentismo, como um movimento organizado, e o ano de 1922 seria significativo pela fundação do Partido Comunista do Brasil, pela Semana de Arte Moderna de 1922 e pela fundação do Centro Dom Vital, que editaria a Revista Católica. A Ordem, nome da revista. No âmbito militar, ocorreram os primeiros levantes tenentistas, como os 18 do Forte, em Copacabana, depois a eclosão da Coluna Prestes e a Semana de Arte Moderna, questionando os padrões culturais e estéticos, acontecimentos de grande significado para as próximas décadas no domínio cultural brasileiro. A Semana de Arte foi realizada em fevereiro de 1922 e para março estava programada a eleição nacional para a substituição de Epitácio Pessoa, tendo em São Paulo e Minas Gerais o mesmo candidato, o mineiro Arthur Bernardes. A Semana de Arte Moderna dividia na imprensa paulista, o noticiário com o centenário da independência comemorado no mesmo ano. Paulistas e cariocas organizavam o evento, tendo à frente Paulo Prado, Graça Aranha, Di Cavalcante, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ian de Almeida Prado, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho e outros. Paulo Prado desempenhou um papel importante por reunir o mundo empresarial e construir a ponte do mecenato com um evento cultural importante aberto no Teatro Municipal no dia 13 de fevereiro. Vertécio 2019. Nesse mesmo ano de 1922, Prado patrocinou, ao lado do seu parceiro nas produções intelectuais, o historiador cearense Capistrano de Abreu, a edição da obra Confissões da Bahia. Em sua extensa produção cultural, Prado lançou em 1928 Retrato do Brasil, livro tese de natureza pessimista sobre a origem do Brasil, que serviu de fonte para múltiplas análises sobre o transcurso da sociedade brasileira e que manteria um diálogo com Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A capa do programa da Semana de Arte Moderna foi produzida por Di Cavalcante, talentoso desenhista. Graça Aranha abriu a Semana de Arte Moderna devido à sua consagrada carreira de escritor como autor de O Canaã, que naquele ano completava 20 anos de publicação por ser membro da diplomacia, ao lado de Joaquim Nabuco, no continente europeu, e também alguém com boas relações mantidas em São Paulo e na capital do país, no Rio de Janeiro. Como intelectual modernista, foi muito influenciado pelo ideário da revista O Espírito Novo, L'Esprit Nouveau, que revelava as posições de Apollinaire no domínio cultural francês. Era natural que o grupo modernista paulista, composto por Mário de Andrade, Paulo Prado, Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida, se juntasse aos modernistas do Rio de Janeiro, como Di Cavalcante, Graça Aranha, Ronald de Carvalho e Renato Almeida, na preparação do evento de fevereiro. O programa de exposição de arte moderna do Teatro Municipal trazia para as mostras e espetáculos os mais diversos domínios culturais e artísticos. Na literatura estavam presentes Mário de Andrade, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Renato de Almeida, Ribeiro Couto, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, o mineiro Montes Claros, Agenor Barbosa e outros. Na arte musical, Vila Lobos, Guiomar Novaes, Paulina D'Ambrosio, Hernani Braga, Alfredo Gomes e Lucília Vila Lobos. Na escultura, Victor Becheret, Hildegardo Veloso e Arberg. Na pintura, Anita Malfatti, Di Cavalcante, Ferrinar, Martins Ribeiro, Oswald Goelde, John Grass, a Belo Horizontina Zina Aita e outros. Na arquitetura, Amoia e George Prisembel, não sei como é que se pronuncia, P-R-Z-Y-R-E-M-B-E-L. Ver Amaral, 1998. Amaral, Artes Plásticas na Semana de 22. São Paulo, edição 34, 1998. A última noite da semana seria preenchida pela música de Vila Lobos, compositor que teve iniciação na música incentivado pelo pai, se tornou maestro de improviso pela primeira vez em Paranaguá, substituindo outro maestro tendo sido aclamado pelo público, e em sua trajetória de grande talento abraçado pelo pianista Arthur Rubinstein, se transformando em um mito. Assis Viana 2000. Assis Viana
Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, Rio de Janeiro, Revan 2000. Vila Lobos atuou como maestro em 3 orquestras na Alemanha, 3 na Argentina, 2 na Áustria, 1 na Bélgica e 11 no Brasil. Ver Claret, 1987. Claret, Heitor Villa-Lobos, São Paulo, MC Editores, 1987. Amaral, 1998, salienta as diversas tendências representadas nos trabalhos expostos, indicando a não existência de uma visão unificada no domínio da expressão modernista brasileira que ultrapasse o ponto comum, o do distanciamento das influências do academicismo e do padrão consolidado na arte europeia tradicional. Era comum no pensamento dos modernistas que as tradições representadas nas obras dos pintores, escultores e arquitetos nacionais do passado século XVIII fossem apropriadas de forma ilegal do patrimônio cultural nacional. Feita essa constatação, entende-se que o movimento modernista tinha o significado de recuperação da cultura nacional. Mas é importante separar a não existência de uma visão unificada da existência de influências das vanguardas europeias na geração da Semana de Arte Moderna de 1922. A influência da revista L'Esprit Nouveau, fundada em Paris em 1920 por Le Corbusier e outros intelectuais, como tributo ao legado de Apollinaire, escritor, crítico de arte e vanguardista italiano, pode ser observada nas produções de Graça Aranha e Mário de Andrade na construção de uma visão modernista brasileira mais equilibrada com relação à convivência com os aspectos da tradição enraizados nas manifestações artísticas. Ver Teles 2022. Um diferencial com expressões localizadas dos movimentos originários, no dadaísmo e no futurismo. A Semana de Arte Moderna gerou resultados diferenciados para as artes e a cultura do país. Dentre os principais está a aproximação com os grupos modernistas sediados em Belo Horizonte e Cataguases, Minas Gerais, nos anos seguintes, trazendo grandes mudanças para o cenário brasileiro. Na música dava-se a consolidação de Vila Lobos como principal expoente modernista, além da abertura de novos compositores, como Camargo Guarnieri e Luciano Galli, ao lado do desenvolvimento da crítica musical, representado pelos trabalhos de Mário de Andrade e Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que ocuparia cargos importantes na área cultural do governo de Getúlio Vargas e em instituições internacionais. Na poesia brasileira, o período foi de demarcação inicial do conceito modernista de métrica livre, bem como de ruptura com a forma parnasiana vigente e com a herança subjetiva do simbolismo. Conflitos de expressão demonstrados por Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, Menotti Del Pitta, Tácito de Almeida e pelo mineiro Agenor Barbosa. Barbosa, que viveu em Belo Horizonte entre 1903 e 1917, foi editor das revistas Vita e Vida de Minas, na capital mineira, repórter do Diário de Minas, antes de ser participante de Semana de 22. E teve poemas e menções de seu trabalho publicados no Correio Paulistano e em outros órgãos de imprensa paulista. Sua expressão na Semana de Arte Moderna, com o poema Os Pássaros de Aço, demonstra a convivência de sua formação na poética simbolista, construída em Minas Gerais, com a preocupação de apresentar a poesia relacionada aos novos valores, tendo a máquina como ícone da sociedade industrial nos grandes centros urbanos. Rebelo 2019. Rebelo F.I. Um Pierrot triste entre os novos. O poeta mineiro Agenor Barbosa, na Semana de Arte Moderna, recorte Unincor, 16/2/2019. O grupo dos 5, formado em São Paulo e composto por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Menotti Del Pitta, na região de Santa Efigênia, foi uma experiência positiva envolvendo intelectuais que seriam importantes para novas excursões pelo território brasileiro, tendo ainda a participação de integrantes como D. Olívia Penteado e o poeta suíço Blaise Cendrars. Então, estabelecendo moradia em São Paulo por incentivo de Paulo Prado. O movimento em São Paulo, ao mesmo tempo, incentivou a ida para Paris dos anos 20, cidade onde estavam Hemingway, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, James Joyce, Diaghilev, Man Ray e outros. Como modernistas brasileiros buscavam novas relações no solo paulistano, foi criada a revista Claxon para ampliação do movimento em maio de 1922. Os precursores da publicação modernista foram Guilherme de Almeida, Tácito de Almeida, Paulo Prado, Sérgio Millet, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Luiz Aranha e Paulo Prado. A revista foi concebida como instrumento de articulação para circular no meio intelectual de São Paulo e outros centros no país. Vila Lobos, que fez sua inicial viagem para Paris em 1923, depois da segunda viagem se consagra na capital francesa no ano de 1927, acompanhado por um grande número de musicistas referendando seu talento. Regeu orquestras em Londres, Amsterdã, Viena, Berlim, Bruxelas, Liège, Madrid, Lyon, Barcelona e Lisboa. Entre 1927 e 1934, teve 9 livros publicados em Paris sobre sua obra musical marcada pelo movimento modernista também em solo europeu, Maris, 1989. Ver Maris, ver Heitor Villa-Lobos, Belo Horizonte, Itatiaia, 1989. Nessa mesma época, em 1928, um pintor paulista foi agraciado com uma viagem com finalidade de estudo em Paris, após vencer um concurso de Escola Nacional de Belas Artes, onde era estudante e vinha se destacando. Cândido Portinari, que tinha suas obras recusadas por seu traço modernista, ganhou o prêmio com a obra Retrato de Olegário Mariano, devido ao fato de a pintura ter maior significado realista e estar próximo dos critérios de julgamento da academia. Realidade que mereceu observações e uma crítica à postura da academia feita por Manuel Bandeira no jornal A Província em Pernambuco.
A viagem foi significativa para Portinari assumir a pintura modernista e se afastar do cânone acadêmico. De volta ao Brasil após a Revolução de 30, Portinari, na reestruturação da Escola Nacional de Belas Artes, encaminhada pelo novo diretor Lúcio Costa, expõe o quadro O Violinista no evento do Salão Nacional, que foi um sucesso e o aproximou de Mário de Andrade e outras lideranças do movimento modernista. Aredes, 2009. Ver Aredes MCA, os traços modernistas da pintura de Cândido Portinari, Revista de Artes e Humanidades, 3 de 2019. 2009, 54, Iglesias, F. História e Literatura, São Paulo, editora Perspectiva, 2009. No desenvolvimento da técnica das obras e das premiações nacionais e internacionais, Portinari se integrou cada vez mais ao movimento modernista brasileiro, construindo relações com Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Menotti Del Pitta, Gustavo Capanema, Juscelino Kubitschek, Manuel Bandeira e outros. Aí tem uma foto aqui do Teatro Municipal de São Paulo, que foi inaugurado em 1911. Palco da Semana de Arte Moderna de 1922 e é uma foto do próprio autor. Olha aí. Na verdade, o Teatro Municipal de Belo Horizonte, ele nem existe mais, né? Ele já foi derrubado. Depois eu acho que virou Cine Metrópole e foi derrubado, e aí eles construíram o Palácio das Artes, né? Bem depois. E aí o Chico Nunes. Entretanto, é preciso recuperar o significado das publicações modernistas com Claxon, que expressava a iniciativa de construção de um espírito nacional como pontuado por Iglesias, 2009, num período marcado por alterações de domínios intelectual e político, uma limpeza de terreno com a intenção de gerar o autêntico e o novo. No Rio de Janeiro foi lançada a revista Estética, em 1924, por Sérgio Buarque de Holanda e Prudente de Moraes Neto, que colaboraram em várias publicações do movimento modernista, mesmo ano do lançamento do manifesto Pau-Brasil por Oswald de Andrade. Aí tem uma foto aqui, uma fotografia mostrando os modernistas de São Paulo dentre os participantes da Semana de Arte Moderna de 1922. Isso aqui faz parte do acervo da Casa Mário de Andrade, lá em São Paulo, e é uma foto também do próprio autor. Olha aí. Os dois grandes eventos na sociedade brasileira, no ano de 1922, envolvidos pelo centenário da independência nacional, o tenentismo e a Semana de Arte Moderna, apresentam pontos comuns quanto à insatisfação com a estrutura social brasileira, representada pelo atraso na política, a gramática refinada e a manifestação cultural reprimida do domínio do academicismo. O que pode ser ressaltado é que os dois movimentos, independentemente das categorizações de natureza ideológica que recebem, tiveram como direção comum o desejo da renovação da estrutura social brasileira no período das rápidas transformações oriundas do capitalismo industrial em expansão. 2.2 Encontro de Vanguardistas. Pedro Nava, 2013, ao citar nominalmente o grande grupo que se reunia em Belo Horizonte, na Livraria Alves, nos cafés e confeitarias da cidade desse início da década de 20, ressaltou sentir orgulho de pertencer a um grupo tão ilustre que gerou a contribuição mais importante de Minas para o movimento modernista. Situa a publicação do romance em folhetins O Capote do Guarda, na imprensa da cidade, escrita pelos autores em conjunto, como algo nada parecido com a literatura convencional. Cada capítulo, escrito por Milton Campos, Aníbal Machado e outros, resultou numa expressão diferenciada, indicando uma ruptura e propiciando um antever-se nos novos caminhos. Novos caminhos que Nava, 2013, na sua narrativa, localiza como o bate-papo em vários lugares realizados por essa vanguarda, como: do Estrela era apto subir lentamente até a esquina da Caixa Econômica, a de Bahia com Álvares Cabral. Era onde nós nos sentávamos para conversa horas e horas de noite adentro, os que se demoravam mais na rua. Né? O próprio Milton Campos, Carlos Drummond, Emílio Moura, Abga Renault, eu, Martins de Almeida. A fachada daquele prédio ao declive daquela esquina, confiamos tudo do tudo, de nossa sensibilidade, inteligência, desejos, ansiedades, angústias e dúvidas. As duas, três dispersávamos. Nava, 2013, página 153. Nessa mesma época, em 1923, Pedro Nava salientava a fundação da revista Radium, na comunidade de medicina de Belo Horizonte, como uma das maiores contribuições para os relatos da sociedade local, por sua amplitude na aglutinação de textos referentes à medicina, indo até as contribuições literárias de 53 poetas de BH, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, como Manuel Bandeira, João Alfonso, João Guimarães Alves e outros. O que posso afirmar é que em 1923 e 1924, nosso grupo já era constituído e, como eu disse, na minha evocação da Rua da Bahia, unido particularmente pela amizade unânime que todos dedicavam aos 4 grandes aproximadores que foram Alberto Campos, Emílio Moura, Milton Campos e Carlos Drummond, Nava 2013, página 216. Pedro Nava descreve Emílio Moura, lá em 2013, como alto, desengonçado, desempenado, que tinha no físico e na alma o comprido. Aqui, Carlos Drummond de Andrade o associou. Meu amigo Emílio Moura e seu comprido coração de sabiá. Rocha sensível em meio a
evanescência das coisas, de que guardas exata memória no coração de palmeira solitária comunicante solidário. O modernista militante, mas agarrado à província, e um poeta na essência do termo. Na contramão do ornamento parnasiano, Emília empreendeu a busca do sublime em sua dimensão terrestre, uma busca cujo caráter paradoxal se revela também em outra fórmula que lhe era cara, humilde e infinita, aparentemente inversa, mas concordante com a primeira, o sublime terrestre. Marques, 2011. Marques e Cenas de um Modernismo de Província, São Paulo, edição 34, 2011. Era mineira e advogada de Dores do Indaiá, tendo exercido relevantes funções acadêmicas em BH. Milton Campos, natural de Ponte Nova, completava no dia a dia uma quadra de amigos com Cesário Alvim, Pedro Aleixo e Rodrigo de Melo Franco. Abre aspas, o que impressionava em Milton Campos não era só a vastidão de sua inteligência, mas sua qualidade, mas o conjunto de predicados com que ele apresentava na personalidade destinada a ser, na frase de Eugênio Goodin, um modelo intelectual, político e moral de uma geração, fecha aspas, Nava 2013, página 228. Carlos Drummond foi colega no curso secundário no Colégio Arnaldo, em BH, de Gustavo Capanema e Afonso Arinos de Melo Franco, e era morador da rua Silva Jardim, na Floresta, onde frequentei muito com Alberto Campos e Emílio Moura. Tinha razão Rodrigo Melo Franco quando afirmou que, pela força do seu primeiro livro, Carlos marcou seu lugar na literatura brasileira. Isso aqui é uma afirmação de Nava em 2013, na página 235. Uma das coisas mais importantes para o nosso grupo foi a visita logo depois da Semana Santa, né, de 1924, da caravana paulista, em que Minas entraria por São João del Rei e sairia por Congonhas do Campo. Tive notícia do grupo na Rua da Bahia, por causa do Monte de Andrade, que estava convocando visitantes para irem ver os paulistas no Grande Hotel. Grande Hotel, eu acho que é agora o Maleta, né? Acho que é o Maleta. Nave 2013, página 245. O memorialista escreve as relações durante esses dias em Belo Horizonte com Oswald de Andrade, de Olívia Penteado, Tarsílio do Amaral, Godofredo Teles, Mário de Andrade e Blas Sanders. Recupera em detalhes as excursões diárias pelas ruas de BH da caravana paulista denominada Viagem de Redescoberta do Brasil, que frutificaria no curso do modernismo brasileiro em um conjunto de ações importantes para o patrimônio cultural nacional. Ao fim da viagem da caravana paulista, Oswald de Andrade reportou a própria experiência com São João del Rei. Mário de Andrade, 2005, página 178, no mesmo ano de 1924, lança o poema Noturno de Belo Horizonte. Ver, Andrade e M, Poesias Completas Belo Horizonte, Itatiaia, 2005. Vamos lá. Maravilha de milhares de brilhos vidrilhos, calma do noturno de Belo Horizonte, o silêncio fresco desfolho das árvores e orvalho o jardim só. Larguezas, enormes coágulos de sombra, os mineiros secundam em coro. Em nome de civilização, Minas progride, também quer ter, também capital modernista também. Minas Gerais, fruta paulista, fruta que apodreceu, frutificou mineira, taratá. A compreensão da obra de O Aleijadinho por Mário de Andrade pelos integrantes da caravana paulista em passagem por Minas Gerais abriu um ciclo virtuoso de produções no seio do movimento modernista, consolidando o conceito de origem da arte verdadeiramente nacional com a aspiração do movimento de identificação da inteligência nacional. Mário de Andrade, ao se referir à obra de Aleijadinho, em 1924, afirma, abre aspas, o Aleijadinho lembra tudo, evoca os primitivos itálicos, bosqueia a renascença, se afunda no gótico, quase francês por vezes, muito germânico, quase sempre espanhol, no realismo místico. Uma enorme irregularidade vagabunda, que seria diletante, né? Mesmo se não fosse a força da convicção impressa nas suas obras imortais. É um mestiço mais que um nacional. Só é brasileiro porque, meu Deus, aconteceu no Brasil. Só é o Aleijadinho a riqueza itinerante das suas idiosincrasias. E nisto, em principal, é que ele profetiza americanamente o Brasil. Em março de 1924, Oswald de Andrade publica no Correio da Manhã o Manifesto da Poesia para o Brasil. O manifesto aparenta uma rua de mão dupla por onde transita o assumir influências literárias europeias e a produção do discurso literário nacional. Do contato com os paulistas foi gerada em 1925 na capital mineira a revista que sucedeu no país a Claxon e a Estética. Aí mais uma colocação aqui do Nava, né? Lá em 2013. Eu não sei dizer exatamente de quem foi a ideia, mas sugestões de Mário de Andrade em cartas com Drummond tiveram influência. Seus verdadeiros criadores foram os dois primeiros diretores Francisco Martins de Almeida e Carlos Drummond de Andrade, e os dois primeiros redatores Emílio Moura e Gregoriano Canedo. Para esclarecimento de suas origens, talvez seja interessante lembrar que o Almeida, o Emílio e o Canedo moravam juntos e que eram os 3 hóspedes da pensão Lima, à Avenida João Pinheiro, no número 571. Assim como houve no Rio de Janeiro adesão ao modernismo de Graça Aranha, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho e outros da nossa revista, foi a oportunidade mineira para a adesão de Milton Campos, Mário Casasanta e Abigail Renault. A publicação era ampla nas contribuições, seguindo orientações feitas na troca de correspondências entre Mário de Andrade e Carlos Drummond, que diziam que, por sugestão do primeiro, a publicação deveria incorporar o modernismo da nova geração com passadismo, né, de intelectuais respeitados. Publicação que agregou amplas contribuições, tendo a colaboração paulistas com artigos do Mário de Andrade e Guilherme de Almeida e do Rio, nas figuras de Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho e outras.
Nas palavras do próprio Pedro Nava, lá em 2013, na página 283, o periódico era, antes de tudo, de posição nacionalista do desejo de nacionalização do espírito, de tomar conta da consciência se fundamentando nas raízes históricas da literatura mineira, louvando o espírito brasileiro de Bernardo Guimarães. O primeiro número da revista, A Revista, né, é de julho de 1925 e apresentou contribuições de Mário de Andrade, Magalhães Drummond, Milton Campos, Alcem Amaro, Gregoriano Canedo, Pedro Nava, Abigail Renault, Alberto Campos, João Alfonso, Alberto Deodato, Carlos Drummond de Andrade, Martins de Almeida e Emílio Moura. Na apresentação, os diretores Carlos Drummond de Andrade, Martins de Almeida e os redatores Emílio Moura e Gregoriano Canedo se dirigem aos céticos. O programa dessa revista resume-se numa palavra: ação. Ação quer dizer vibração, luta, esforço, construtor, vida. Resta cumpri-lo e com lealdade o confessamos. Começam aqui as dificuldades. Supõe-se que ainda não estamos suficientemente aparelhados para manter uma revista de cultura ou mesmo um simples semanário de bonecos cinematográficos. Falta-nos desde a tipografia até o leitor. Quando há escritores, isso temos de sobra, né? Um injustificável desânimo faz de Belo Horizonte a mais paradoxal das cidades. Centro de estudos, ela não comporta um mensário de estudos. E se reponta aqui e ali uma tentativa nesse sentido. O coro dos cidadãos experimentados e escépticos exclama: qual? É tolice. A ideia não vinga. O cepticismo, astucioso e estéril, vai comprar a sua revista do Brasil, que é de São Paulo, e por isso deve ser profundamente interessante. Não somos românticos, somos jovens. O adjetivo vale outro dirão. Talvez, mas entre todos os românticos preferimos o da mocidade e com ele o da ação. A ação intensiva em todos os campos. Na literatura, na arte, na política, somos pela renovação intelectual do Brasil, renovação que se tornou um imperativo categórico. Pugnamos pelo saneamento da tradição, que não pode continuar a ser o túmulo de nossas ideias, mas antes a fonte generosa de que elas emanem. Somos finalmente um órgão político, resta-nos humanizar o Brasil. A revista possui um conjunto de anunciantes de lojas comerciais a prestadores de serviço na Belo Horizonte da época. No número 2 de agosto de 1925, os editores se referiam aos espíritos criadores. Falamos aos sépticos, chegou a hora de falarmos aos espíritos criadores. Trazemos outra serenidade. Vimos reafirmar nossa orientação no sentido da mais franca nacionalização do nosso espírito. Há no nosso tempo uma volta à realidade. Não nos abismamos mais nas mentirosas ideologias das gerações passadas que fantasiavam a nossa terra com cores chiméricas. Sofremos uma aproximação mais íntima, um contato mais vivo do nosso meio. Não queremos atirar pedra no passado, nosso verdadeiro objetivo é esculpir o futuro. Nesse número aparecem contribuições de Iago Pimentel, Emílio Moura, Carlos Drummond de Andrade, Martins de Almeida, Pedro Nava, Mário Ruiz e Godofredo Rangel, né, e outros. O número 3, né, de janeiro de 1926, ainda agrega as contribuições de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho, mantendo a mesma linha editorial. Do ponto de vista do Pedro Nava, lá em 2013, as manifestações da revista dos editores, a revista dos editoriais, nos ensaios refletiam nacionalismo, ponderação e tradição com autenticidade e originalidade. Para o memorialista, a revista foi a oportunidade de exposição pública do modernismo repleto de talentos que se apresentam nas várias obras literárias que se transformam em verdadeiras crônicas do ambiente belo-horizontino, como no romance Totônio Pacheco, de João Alfonso de Guimarães, o poeta filho de poeta. O Conto Galinha Cega, de João Alfonso, é uma cena da rotina das cidades provincianas de Minas Gerais, narrando o vendedor de frango em sua carroça pelas ruas anunciando produto e negociando preço. O envolvimento do comprador, da família e do carroceiro com a galinha cega comprada revela o traço da subjetividade do autor na produção literária. Na visão de Marx, em 2011, o real e a fantasia convivem como duas dimensões separadas na obra do autor, uma característica da literatura mineira. Autor do Mundo Inexplicável, no qual se revela o tragédia do cotidiano, Alfonso percorre os conflitos nos subúrbios dos excluídos nos processos de modernização urbana como na favela belo-horizontina. O amanuense Belmiro, de Ciro dos Andes, mineiro de Montes Claros, fala do homem paralisado ou candidato, e permanente imobilização, homem fraco que se fortifica no lirismo pessoal da escrita, homem que se transforma em sua casa na rua Herê, lá no Prado, em Belo Horizonte. Um conflito permanente entre o presente e o passado numa excursão pelo mundo subjetivo em que são confrontados a inteligência e a sociedade tal como é organizada. Retrata o mundo de Belmiro, do Chopp, no Parque Municipal com os amigos em discussões sobre o ambiente e sociedade de Belo Horizonte. Também as relações com os passageiros do bonde do bairro Calafate e a caminho de casa, né? O Belmiro borba na varanda do alpendre da rua Herê, em profundas reflexões sobre a vida de burocrata, letrata, capital, apresenta contraposição ao desejo paterno de que trabalhasse na expansão da atividade agrícola na origem da Vila Caraíbas. Um literato repleto de frustração que é apresentado no cotidiano da sua vida interior em um romance na forma de diário, Marcos 2011. A rua Herê, na realidade, passada interiorano, em conflito subjetivo com o centro da cidade em constante transformação no cenário do modernismo. Ciro dos Anjos foi estudante de Direito em BH. A produção do movimento modernista é ampliada a partir do ano de 1925, quando Mário de Andrade publica Escrava que não é Isaura, em alusão ao romance Escrava Isaura de 1875, do mineiro Bernardo Guimarães, obra apresentada
Obra apresentada como discurso. Obra apresentada como discurso sobre algumas tendências da poesia modernista, dedicada a Oswald de Andrade como um ensaio composto por um conjunto de poemas. Alcântara Machado lança no Jornal do Comércio em São Paulo as narrativas de viagem Patê Baby, com a apresentação de Oswald de Andrade, que se refere a uma literatura transatlântica em alusão a São Paulo triste, acabrunhado, experimentando a revolução dos arranha-céus. O crescimento de publicações de revistas modernistas já se apresenta no surgimento de Terra Roxa e Outras Terras, que na linha editorial fazem defesa de conteúdo da cultura nacionalista, publicações que contribuíam Alcântara Machado, Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda e outros. 2.3, eu não sei que porra é essa, mas os caras ficam 2.2, mas não tem que porra é essa, mas os caras toda hora fazem isso. 2.3, a consolidação da produção cultural modernista. Os Rapazes de Cataguases entraram em um recital de poesia moderna no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1927, com uma produção de Guilhermino César, Rosário Fusco e Francisco Peixoto. Façanha que levou reuniões com a ambição de editar-se uma revista. O nome escolhido foi Verde, tendo como significado a mocidade, sinônimo de insurreição. Werneck, 2012. Entre os que deram contribuição à publicação estavam Emílio Moura, Alcântara Machado, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Sérgio Millier, Pedro Nava, João Alfonso e Oswald de Andrade, além de uma rede de contatos e colaboradores que ultrapassou as fronteiras do país. A cidade, que possuía uma série de jornais impressos e recebia e trocava pela ferrovia novidades editoriais com a capital da República, recebeu uma revista que em sua concepção se propunha a um novo relacionamento com as artes, completamente diferente do até então estabelecido. O primeiro número de setembro de 1927 teve grande tiragem, 500 exemplares com 34 páginas, com várias contribuições dos modernistas. No segundo número de outubro, contribuíram os modernistas verdes, mais Couto de Barros, Alcântara Machado, Mário de Andrade, Sérgio Millier, Abigail Renault e outros. Em novembro foi lançado o Manifesto Verde, que em essência publicizava a independência do grupo perante outros grupos modernistas no intuito de preservar a liberdade da relação com as diversas manifestações artísticas. Ao lado da revista, nasce a Editora Verde, a primeira em Minas Gerais a publicar livros modernistas, tendo em 1928 publicado poemas cronológicos de Henrique de Rezende, Rosário Fusco e Ascânio Lopes e Meia Pataca de Guilhermino César e Francisco Inácio Peixoto, ver Richa, 2008. Richa GLA, uma vanguarda à moda de Cataguases. Cataguases, Instituto Francisco de Souza Peixoto, 2008. Elétrica, pouco antes do surgimento da Revista Verde, nasceu em Itanhandu, no sul de Minas Gerais, uma pequena cidade tendo sido a revista modernista de maior longevidade do país, tendo como colaboradores o próprio Carlos Drummond de Andrade, Ribeiro Couto e Pedro Nava, e publicava textos literários, propaganda comercial de prestação de serviço, sendo dirigida pelo engenheiro e poeta Heitor Alves. No mesmo período saiu a revista modernista Montanha em Ubá, com a direção de Martins de Oliveira, Leocádio Godinho, Ari Gonçalves, Venâncio Barbosa, Assis Rodrigues, Alcino Duque e Azevedo Corrêa Filho, talentosos pesquisadores. Em 1928, no mês de maio, Oswald de Andrade publicou na primeira edição da revista de Antropofagia, o Manifesto Antropófago, com a influência do surrealismo europeu. O Manifesto Antropófago, já no início, afirma que só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. To be or not to be, that is the question. A revista e o manifesto dividiram os modernistas, gerando influência em um número mais restrito, e contando com a colaboração mais próxima de Alcântara Machado, Guilherme de Almeida e Mário de Andrade. Antropófago tem o sentido de não abolir o passado em sua totalidade, mas apenas parte dele, ou que não deve ser deglutido, já que comido, incorporado, sendo que apresenta a melhor substância para a cultura nacional. O manifesto demonstra uma visão mais acabada de diversas influências vanguardistas europeias incorporadas para a expressão de uma visão cultural nacional. No mesmo ano, Mário de Andrade publica Macunaíma. Isso aqui é fenomenal, né? Macunaíma, obra icônica do modernismo brasileiro. Andrade, 2008. Andrade M. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. São Paulo, Folha de São Paulo, Grandes Escritores, 2008. Sem nenhum caráter, segundo Mário, tem duplo sentido, de indivíduo sem caráter moral e sem característica, em uma época de transição social que exige o duro compromisso com o que há de vir. O ano de 1928 ainda seria marcado pelo lançamento do primeiro livro, intitulado Canto do Brasileiro, de um poeta vivendo em grandes dificuldades financeiras e natural do Rio de Janeiro. Augusto Frederico Schmidt, intelectual católico, futuro grande editor e empresário que desempenharia papel importante na presidência de Juscelino Kubitschek. Em BH, em 1929, é editada a revista Leite Crioulo, a revista dirigida por Guilhermino César, João Dornas Filho e Atílio Vivacqua, não é isso? Demonstrava a preocupação dirigida à recuperação do valor da cultura negra para a formação da cultura e da raça brasileira, condenando nesse sentido o preconceito na sociedade. Os textos de Leite Crioulo foram publicados em edições
do jornal Estado de Minas, que teve origem no mesmo ano, sendo mais um veículo de imprensa entre os vários editados em Belo Horizonte, que abriria o caminho para vários outros veículos na imprensa mineira da década de 1930. Será que eu paro por aqui, pô? Vou parar por aqui, tem muita coisa ainda. Vou parar por aqui, depois eu continuo.